Fuja de toda tentação. E se for preciso, faça como José no Egito. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vamos à pregação escrita. Veja o seu coração. Ao dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto, o Criador nos mostra no que o ser humano se tornou após o pecado de Adão. Se somos assim, devemos tomar todo o cuidado com o que está ao nosso redor, pois quando menos esperamos, podemos ser surpreendidos com as más atitudes dessas pessoas. Então uma cicatriz será feita em nós e provavelmente jamais será desfeita. Ao revelar o que pode sair do nosso coração, o Senhor nos ensina a maneira correta de não nos contaminarmos com o pecado que bate à porta. Quem desprezar a advertência do amigo mais chegado que o irmão se candidatará a ter muitos dissabores nesta e na vida eterna. Portanto, seja sóbrio, vigie, porque o inimigo sempre estará ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Isso está escrito em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Esteja atento, pois, quem não nasceu de novo e por isso não possui a unção do Espírito Santo, tende a ser levado pelo diabo a ter más atitudes e praticar as mais perversas obras. A Bíblia declara, em outras palavras, que não podemos confiar na pessoa que dorme ao nosso lado. Jeremias 17:5. Vou até ler esse Jeremias 17:5. Jeremias 17:5. Aí é forte, hein? Muito forte. Jeremias 17:5. Cadê aqui Jeremias? Aqui, ó, Jeremias 17:5. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Essa aqui é a versão na linguagem de hoje. Vamos ver aqui, Jeremias 17:5. Aqui. Eu, quando estou lendo uma pregação escrita que algo me chama muita atenção, eu gosto de dar uma conferida. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração o Senhor. Bom, por isso que eu parei para olhar, né? Esse versículo aqui eu entendo que maldito o homem que confia no homem. É mais eu sou maldito em confiar em mim, né? Porque que faz do seu braço, faz da carne o seu braço, né? Então é mais fácil você confiar muito em você do que em outra pessoa. Tem quem confia em outro, né? Mas se você não tomar cuidado, você acha que você é maldito unicamente, exclusivamente, somente ao confiar no outro ou na outra. Mas você também se torna maldito e é muito mais fácil você se tornar maldito confiando em você, né? Então, vou ler aqui esse parágrafo de novo aqui, né? A gente tem que ler. A Bíblia declara, em outras palavras, que não podemos confiar na pessoa que dorme ao nosso lado. Jeremias 17:5. Esse parágrafo aqui, ao ler, eu pensei que a Bíblia ia falar assim: você vai ser maldito se confiar na pessoa que dorme aí do teu lado. Então, tá aqui um exemplo, né, de que ao ler os livros, né, que traz algum estudo, alguma pregação escrita, esses livros que eu tenho lido, essas aberturas que eu tenho lido aqui, elas são aquela mensagem para cada dia. Não tem uma mensagem para cada dia? Então, tem
tem igrejas que mandam no e-mail, tem um minuto com Deus, que é uma mensagem para cada dia, presente diário, pão diário, né? Esse que eu estou lendo aqui é Bênçãos de Verão. É uma mensagem para cada dia do verão, né? Só que tudo que eu leio é coisa assim antiga, né? Esse aqui é de 2016. Esse outro que eu tenho aqui, ó, que já tá bem cansadinho, olha como é que tá esse aqui. Que eu gosto demais. Esse aqui de que ano que é, gente? Meu Deus, deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é presente diário, né? Esse aqui é de 2013, né? Então assim, você tem que ler, mas ler com atenção, né? Então, eu concordo que a gente não pode confiar nas pessoas, né? Mas o texto bíblico que foi citado aqui não diz bem isso, tá certo? Então vamos continuar aqui, né? Eu vou pegar o parágrafo, ó. Esteja atento, pois quem não nasceu de novo e por isso não possui a unção do Espírito Santo, tende a ser levado pelo diabo a ter más atitudes e praticar as mais perversas obras. A Bíblia declara, em outras palavras, que não podemos confiar na pessoa que dorme ao nosso lado. Jeremias 17:5. Ao falar disso, Deus não está querendo causar uma paranoia em ninguém, e sim nos instruir a evitarmos dificuldades por falta de prudência. Então, quando eu falo que a gente tem que, né, ficar mais atento conosco, confiar demais em nós, com base naquele versículo, é isso, porque senão você fica louco. Você vai ficar assim, eu não posso confiar nele, não posso confiar nela. Não, quem que é esse? Meu pai? Não posso confiar nele. Não, minha mãe? Então, não posso confiar. Aí você não pode contar com ninguém? Não é isso que a Bíblia está falando, né? Você pode contar com as pessoas sim, entende? Por exemplo, por muitos anos a minha mãe pegava o dinheiro aqui de casa e ia pagar todas as contas, todas. Água, luz, telefone, imposto, Casas Bahia, sei lá o que. Já pensou, não, vou dar dinheiro na mão da minha mãe, não. Oxi, não posso confiar nela. Aí eu também não posso pagar. Quem é que paga? Então tem que tomar cuidado com o que lê e não ter realmente uma paranoia. Aí eu concordo com a continuidade aqui, né? Aí depois que surgiram os aplicativos de banco para pagar, aí beleza, eu até recomendo, né, que você pague pelo aplicativo mesmo, em casa, porque é melhor do que saindo, indo em lotérica, né? Você corre risco de ser roubado, né? Então, recomenda-se quem pode fazer isso, pague em casa. Quem consegue fazer isso, pague em casa, né? Mas voltando aqui, o onisciente não nos advertiria por acaso. Seu objetivo é nos prevenir para não cairmos em tentação. Por incrível que pareça, em nós mesmos poderá existir maus pensamentos. Aí sim entra aquele versículo, né? Maldito homem confia no homem. Por incrível que pareça, em nós mesmos poderá existir maus pensamentos, desejos de morte, adultérios, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Esse é o ser que somos. E muitas vezes condenamos outros que fazem as mesmas coisas. Ao assumirmos alguns desses defeitos, nós nos incluímos no rol dos transgressores. Há exemplos bíblicos em que homens de Deus se deixaram levar pela maldade do coração e cometeram torpezas, as quais causaram grandes sofrimentos a si mesmos, e também à obra de Deus e aos demais contemporâneos. Por isso, coloque-se aos pés do Senhor, e toda vez que um desses desejos o assaltar, repreenda-o imediatamente. Por nada perca a sua felicidade eterna. Lute para passar pela porta estreita.
quando falo sobre essa questão da gente vigiar nós mesmos, né? Você já orou em você mesmo? Pouca gente faz isso, né? Às vezes a pessoa fala, ora por mim, né? Às vezes você crê na oração de um pastor, de um mensageiro, de um ministro que vai lá, põe a mão na tua cabeça e ora por você. Mas a gente não está 24 horas ao teu lado, né? E aí? Você já orou por você? Você tem que orar. Não é você que faz milagre, é Deus, né? Então, você sente algo, passa algo pela sua cabeça que você sabe que a Bíblia condena, então você tem que falar: sai da minha vida em nome de Jesus. Vai embora a perturbação. Sai todo o mal em nome do Senhor, né? E esses sentimentos são variados, né? Variados. Tá alguém aqui elogiando uma pessoa para você. E aí essa pessoa você é meio engasgado com ela. A pessoa tá elogiando. Aí você faz o quê? Você vai falar que nada. Você não conhece essa pessoa não. Você vai ver quem é ela. Pronto, aí você passou a sua amargura, você passou sua contaminação para aquela pessoa. É melhor tu ficar quieto, né? Você fala assim, ela é boa? É isso aí. Ou então ficar quieto, não vai contaminar a pessoa. Você entende? Então você tem que vigiar você. Porque a língua pode coçar, né? Os olhos podem coçar. Por exemplo, eu vim ser mensageiro muito novo, né? E quando você é jovem, as pessoas duvidam muito de você. Quando você é adulto, também duvidam de você. Mas o adulto já passou por muitas coisas, já teve muitas vitórias, muitas conquistas, já superou muitas batalhas, entende? E aí você não é, as pessoas não vêm na tua cara te questionar. Fala pelas tuas costas, né? Mas quando você é novo, por exemplo, eu com meus 13, 15, 17 anos, né? Pessoas da própria família que era da igreja falam: Ê, Nelson, fala a verdade aí. Quando vem aquela mulher bonitona, o que você faz? Vem na tua frente. O pessoal pergunta. Muita gente até pensa, né? Como que o camarada faz? Mas não vem perguntar. Mas como era novinho, né? Aí era muito afrontado. Eu era muito afrontado. Eu estudava numa escola que só tinha de homem, mais de 700 mulheres, né? Então, era muito afrontado. Eu tive que, ao orar, pedir muita sabedoria para Deus, muito entendimento, desenvolver as minhas estratégias para quê? Para não cair em pecado, para não dar mau testemunho, entendeu? Então, qual é uma das estratégias para você não pecar olhando? Isso serve para homem e serve para mulher também, certo? Tá vindo aquela pessoa provocativa, escandalosa. Você não sai de casa pensando em pecar. Você não sai de casa falando assim, hoje eu vou olhar todo mundo na rua. Você não sai. Mas é uma coisa de carne que alguns não têm aflorado e outros têm, né? Mas te chamou a atenção. Você bateu o olho. Aquilo chamou a atenção, você ainda não pecou. Você ainda não pecou. O pecado vem depois que chamou tua atenção e você para e faz aquela radiografia. Aí você pecou, né? Chamou a tua atenção, firma e olha para o outro lado e vai embora, e dentro de si você fala, tá repreendido, vai para lá, perturbação. É assim que tem que ser, entendeu? E isso funciona com qualquer outra coisa que a Bíblia condena, qualquer outra coisa que a Bíblia condena, tá? Então continue aqui, esse assunto aqui dá pano para manga, por isso que eu
Eu vi o versículo ali, né? Então, você tem que tomar cuidado muito mais com você do que com os outros. Os outros também, né? Voltando aqui, ó, há exemplos bíblicos em que homens de Deus se deixaram levar pela maldade do coração e cometeram torpezas, as quais causaram grandes sofrimentos a si mesmo, a obra de Deus e aos demais contemporâneos. Por isso, coloque-se aos pés do Senhor, e toda vez que um desses desejos o assaltarem, repreenda imediatamente, luta com isso. Por nada perca sua felicidade eterna. Lute para passar pela porta estreita. Então, meu prezado leitor, né, meu prezado irmão e irmã, permaneça alerta, porque o diabo quer tirá-lo da salvação e, no mínimo, da coroa de justiça, a qual será entregue àquele que perseverar até o fim. Se não tomar cuidado, a sua glória partirá e um mar de lama fedorenta envolverá o seu nome, a sua pessoa para sempre. Agora é o melhor momento para se acertar com Deus e obter as maravilhosas bênçãos que Ele lhe preparou. Daremos contas de todas as nossas obras. Não importa o quanto você diz que ama o Pai, pois a prova disso é o seu modo de vida. Fuja de toda tentação e, se for preciso, faça como José lá no Egito. Deixou a capa, fugiu sem se importar se sentiria frio. Não pense no custo de viver dignamente. Então, a história de José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, ele trabalhava na casa de Potifar e Potifar confiou nele a casa inteira. A mulher de Potifar deu em cima dele. No momento em que o marido não estava, foi para cima de José e José saiu correndo. A mulher agarrou com vontade. A mulher cravou as unhas nele, vem aqui. Pegou ali, ele largou a blusa, a capa, a túnica e fugiu. Ela pegou aquela roupa que ele deixou para trás e mentiu contra ele. Mentiu, falou, ó, ele tentou me estuprar, tentou abusar de mim. E aí, o Potifar acreditou na mulher, denunciou José, que foi preso. Deixou de ser escravo, que já não era bom, né? E passou a ficar encarcerado. A pessoa que está no centro da vontade de Deus, ainda que mintam contra ele, lá na cadeia também prospera. Ele virou o homem de confiança do delegado. Imagina um preso virar o homem de confiança. Ele virou o homem de confiança do carcereiro, do responsável pela prisão do Egito. E lá ele interpretou os dois sonhos, como ele interpretou, aconteceu. Um que sobreviveu estava diante do faraó, quando o faraó teve dois sonhos que significavam as mesmas coisas, vacas gordas que eram engolidas por vacas magras, espigas de milhos gordas que eram engolidas por espigas magras, e aquele sonho perturbou o faraó, que queria a interpretação, ninguém pôde interpretar, foi quando lembraram de José, o sonhador que também interpretava sonho. Chegou lá e falou, ó, tanto um sonho como o outro quer dizer a mesma coisa, 7 anos de fartura, posteriormente os 7 anos vem 7 anos de miséria. Está revelado. O faraó falou, eu entendi que tá, agora eu já sei o que é, mas o que eu vou fazer? Né? E aí ele, que já vinha com a habilidade de administrar a casa de Potifar, a habilidade de administrar o presídio, a cadeia, né? Cheio de ideias, cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não fica bloqueado, não fica travado. Ele acha um caminho, ele encontra uma porta, ele dá um jeito. Quem tem a graça de Deus, rompe. E aí ele falou, não, nos 7 anos de fartura você vai construindo aí um monte de celeiro e a terça parte de tudo você vai... Eu não lembro a fração, se é a terça parte, se é 2/5, o que era, né? Mas uma parte aí você vai guardando. Quando chega aos 7 anos de miséria, você tem armazenado os grãos.
Daí o homem falou, então você não é mais preso, você vai ser o chefe do Egito todo, abaixo de mim quem manda é você. Ele, como homem de Deus, ficou acima de Potifar, acima da mulher de Potifar, podia ter mandado matar, não mandou porque ele é movido pela graça, movido pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, nem com o poder na mão ele age com vingança. Ele podia arrebentar a Potifar e a mulher dele, mas ele não fez, né? Não fez. E aí ele guardou. Quando veio a seca, o mundo inteiro com fome, o Egito, que já era rico, era poderoso, ficou mais rico, mais poderoso, porque ele juntou grão que dava para o Egito todo, sem passar fome por 7 anos, e ainda tinha grão para suprir todo o mundo antigo daquela época. Foi onde ele encontrou os irmãos dele, e teve perdão, e salvou o pai, salvou todo mundo, e glória a Deus, aleluia. E louvado seja o Senhor, porque ele não confiou nele e seguiu firme na palavra do Senhor. Eita, né?